Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro As 6 Lições do autor Ludwig von Mises. O livro é composto por 6 capítulos, ou seja, 6 lições, e nesse vídeo a gente vai tratar especificamente da lição número 1, que é o capitalismo. Então a gente vai falar sobre como surgiu o capitalismo, o que é de fato o capitalismo e como a gente consegue identificar no nosso dia a dia, né? O capitalismo, o livre mercado e também combater algumas falácias que envolvem esse assunto e que se espalham por aí de forma errônea, digamos assim. Se você não me conhece, eu sou a Thaline do canal Resenhando. Eu sou apaixonada pelo conhecimento e pelo poder que ele tem de transformar as nossas vidas se colocado em prática. Então, pega um café e bora pra história. Primeiro, eu preciso te situar um pouquinho mais sobre o autor. Ludwig von Mises é um dos maiores expoentes do liberalismo e esse livro, As 6 Lições, é um dos livros mais conhecidos e mais lidos do autor. E por quê? Porque ele é um livro muito simples, ele é um livro introdutório ao liberalismo, é um livro muito fácil de ser lido. E por que ele é muito fácil de ser lido? Porque, na verdade, essas 6 lições são 6 palestras que o Mises fez na Argentina, em Buenos Aires, numa universidade na Argentina, em 1959. Ele fez essas palestras numa época em que a Argentina estava meio precária, né? Que estava precisando de novas ideias, e foi isso que ele foi levar para eles lá, novas ideias liberais para aquela economia, porque ela estava precisando, ele viu que ela estava precisando disso. Então esse livro é a reunião dessas 6 palestras, e essa reunião foi feita pela esposa do Mises, a Margit von Mises. Hoje Mises já não está mais vivo, inclusive seria muito bom se ele pudesse ter vivido nessa nossa época aqui da internet, de uma forma completamente diferente de vida do que ele estava adaptado até lá, né, em 1959, quando ele fez essas palestras. Então a gente vai focar na palestra número 1, na lição número 1, que é sobre o capitalismo. O primeiro ponto que o autor traz é a confusão que algumas pessoas fazem quando elas relacionam um grande empresário como o rei de antigamente, por exemplo, né? E costuma até nomear as pessoas como rei do chocolate, rei dos automóveis. Só que isso é uma grande mentira, segundo ele. Os reis, antigamente, eram servidos pelo povo, eles davam ordens e as pessoas não tinham opção ou não de não obedecer, elas tinham que obedecer aquilo, e elas eram elas que serviam ao rei, que é totalmente ao contrário do que acontece hoje em dia. No caso de um empresário, na verdade, é ele que serve ao seu público, aos seus clientes, na verdade, porque são os clientes que escolhem o que eles querem, o que eles não querem, e o empresário ele apenas produz aquilo que as pessoas estão buscando. Então, por exemplo, se a gente pensar numa pessoa que tem uma fábrica de calçados, se determinado modelo de calçados não está vendendo, aquele dono daquela fábrica, ele simplesmente vai parar de produzir aquele calçado e vai começar a produzir mais o calçado que mais vende, porque é o que mais está satisfazendo as pessoas e as pessoas estão mais comprando aquilo. Então não tem por que ele ficar produzindo aquilo que não está vendendo. O empresário, ele produz aquilo que vende, aquilo que as pessoas querem comprar, aquilo que elas estão precisando comprar. Então, uma empresa, ela só existe quando ela produz algum produto ou serviço que outras pessoas querem consumir. E ela só prospera quando aquele produto ou serviço for de qualidade, senão a longo prazo ela não se mantém, ela vai decaindo até que ela pode chegar ao momento de deixar de existir aquela empresa porque os consumidores não estão consumindo aquilo. Então são eles que mandam. E esse produto ou serviço só prospera quando ele tem uma melhor qualidade ou, no caso, se ele estiver competindo pelo menor preço, quando ele tiver o menor preço. E essa também é uma realidade totalmente instável, porque a partir do momento que esse produto ou esse serviço perde a qualidade, ou se estiver competindo pelo preço, que o preço sobe, as pessoas simplesmente vão deixar de comprar e aquela empresa vai aos poucos perdendo seu lucro e talvez deixe de existir algum dia. Então quem manda nas empresas são os consumidores. Quem paga o salário do empresário, o dinheiro, o lucro deles são os consumidores. Assim como quem paga os salários dos atores dos filmes de Hollywood são as pessoas que compram o ingresso do cinema, do ingresso da bilheteria para ir assistir aquele filme. Se ninguém quisesse assistir, eles não receberiam grandes salários. Outro ponto importante é a livre concorrência. Quando a gente tem mais empresas ou mais pessoas produzindo o mesmo produto, elas vão competir entre elas para ver quem tem o produto com a melhor qualidade ou com o menor preço, e é o consumidor que vai escolher qual produto ele vai achar melhor comprar. E essa competição faz com que os produtos e serviços fiquem cada vez melhores, porque uma empresa está competindo com a outra para não perder os seus clientes uma para outra. Isso é muito benéfico para a economia, na verdade. Isso é o panorama geral do que o capitalismo é na prática, mas assim, vamos começar do começo, né?
como surgiu o capitalismo, em que época ele surgiu, em que condições ele surgiu e como ele chegou até o ponto que nós estamos hoje. Antes do capitalismo, o que existia era uma sociedade dividida entre os nobres, a aristocracia e o resto da população. Ou seja, ou você era nobre, era da aristocracia e você já nascia rico e iria morrer rico porque você herdava terras, herdava dinheiro, herdava bens. E você nascia rico e morria rico. Ou você era da população ali da massa e você nascia pobre e iria morrer pobre, não tinha ascendência social, isso não existia antes do capitalismo. Cerca de 90% da população trabalhava no campo, seja assim em terras próprias, né, pequenas propriedades ali que trabalhavam para sua própria subsistência, ou trabalhando em terras dos nobres ou da aristocracia ou do rei que fosse, onde eles ganhavam uma pequena parcela ali para sobreviver e o resto eles tinham que dar para o dono daquela propriedade, né? E eles trabalhavam arduamente, não era uma vida feliz e pacata ali no interior. Era um trabalho muito pesado, que eles tinham muitas horas por dia. Não existia uma possibilidade de ascendência social naquela época, antes do capitalismo. E um pensamento muito errado que normalmente as pessoas têm é que quem trabalhava no campo ali tinha uma vida pacata e feliz ali no campo e foram tirados dali e jogados em fábricas onde eles tinham que fazer um trabalho muito duro e que eles não faziam antes. Isso não é verdade. No campo eles trabalhavam muito duro, eram muitas horas por dia de trabalho pesado mesmo. E o que aconteceu foi que nos pequenos centros naquela época, nas pequenas cidades que existiam, as manufaturas, que seriam as indústrias, digamos assim, elas produziam apenas para os nobres, ou seja, elas produziam móveis ou roupas voltados para a alta sociedade, que eram os únicos que tinham poder aquisitivo para consumir aquilo mesmo. Então, tudo era voltado para eles. O que aconteceu foi que ali no século XVIII, início da Revolução Industrial, a produtividade no campo começou a aumentar. Começou a ser produzida uma quantidade maior de alimentos e uma quantidade menor de área. Ou seja, a produtividade aumentou, o que fez com que se elevasse um pouco a condição de vida das pessoas e tivesse um crescimento populacional grande naquele período. Isso acabou gerando um excedente populacional na área rural, digamos assim, trabalhando ali na agricultura, e essas pessoas elas meio que estavam sobrando ali, porque já não precisava de tanta gente para trabalhar ali, porque conseguia se fazer mais com menos pessoas. E essas pessoas acabaram indo para a cidade, sendo atraídas para a cidade. Só que elas acabaram virando indigentes ali, né? Na Inglaterra, por exemplo, com 7 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões eram mendigos, assim. Elas viviam totalmente como indigentes na rua, sendo que o resto da população também vivia na miséria, mas eles viviam em condições ainda piores, porque eles não tinham trabalho nenhum. Algumas dessas pessoas, desses indigentes, eles começaram a se reunir em pequenos grupos para pensar o que eles poderiam fazer, né? O que eles poderiam, quem sabe, vender para poder ganhar algum dinheiro, pelo menos para poder se alimentar, né? E como eles não conseguiam competir com essas grandes indústrias, essas grandes manufaturas que produziam totalmente voltados ali para a nobreza, para o rei, para a aristocracia, eles pensaram em produzir então para a população em geral, produzir para a massa, produzir bens mais baratos e que fossem de fácil acesso para as pessoas ali no dia a dia. Então vejam só que o capitalismo surgiu voltado para as pessoas mais pobres, para produzir para as pessoas mais pobres, porque elas são em maior quantidade. Então eles pensaram, a gente vai vender mais barato, mas a gente vai vender mais, né? Ao contrário das manufaturas que vendiam mais caro, mas elas vendiam menos. Até hoje, as empresas que produzem para massa, que fazem essa produção em massa, que surgiu justamente ali nessa época, são as que mais faturam. Elas faturam muito mais do que as empresas que fazem bolsas italianas, carros italianos, porque apesar de eles terem um grande valor ali agregado, eles vendem poucas quantidades, poucas unidades. Em compensação, uma empresa que produz para massa, ela vende um pouco mais barato ou muito mais barato, mas ela vende em muito mais quantidade, muito mais unidades, e ela acaba faturando muito mais. Então foi aí que surgiu de fato as indústrias capitalistas, as empresas capitalistas que produziam para a massa populacional, produziam em grande quantidade e com isso elas conseguiam reduzir muito o preço, possibilitando que essas pessoas com menos condições pudessem adquirir aqueles bens. E por outro lado, essas pessoas que adquiriam esses bens também a longo prazo iam elevando a sua própria condição de vida, com isso conseguindo gerar
mais riqueza, criar riqueza. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouquinho. Por isso que muitas vezes a gente fala que essa relação do capitalismo, do livre mercado, ele é uma relação de ganha-ganha, onde quem está vendendo ganha por estar vendendo em grande quantidade para muitas pessoas e quem está comprando a um preço mais baixo justamente porque aquela pessoa está vendendo em grande quantidade. Isso fez com que o padrão de vida de forma geral da população se elevasse, a população cresceu drasticamente e, ao mesmo tempo, o nível de miséria decaiu drasticamente na mesma proporção. Ou seja, mesmo com uma população muito, muito maior do que naquela época, hoje em dia, a taxa de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, na miséria, é muito baixa se comparada com aquela época, onde praticamente toda a população vivia na miséria. Apenas os reis ali, a aristocracia que estavam fora dessa linha da pobreza. E aí, como cada vez mais foram sendo criadas mais empresas, mais gente precisava estar ali para conseguir trabalhar, para suprir aquela necessidade de produção que estava aumentando cada vez mais. E quem não gostou nada disso foram os nobres, a aristocracia, porque as pessoas elas estavam saindo do campo para vir trabalhar nas cidades. Nos dois lugares as pessoas trabalhavam muito, nos dois lugares elas trabalhavam arduamente. Ninguém sai de uma situação boa para uma situação pior por vontade própria. As pessoas já estavam vivendo na miséria no campo e elas tiveram a oportunidade de receber salários um pouquinho melhores na cidade, trabalhando tão duro quanto elas trabalhavam lá no campo, então elas escolheram vir ali. Elas não tinham nem o que comer, elas viviam literalmente na miséria. A gente não tem noção do tanto que as pessoas viviam ali na miséria. Além desse êxodo do campo que fez os nobres, a aristocracia ali, gostar cada vez menos dessa ideia do capitalismo, eles também não gostaram nada do fato de que uma pessoa que era ali uma pessoa pobre, da população, da massa populacional, criasse ali uma empresa e às vezes conseguisse enriquecer até mais do que eles. Ela teve uma ascendência social muito grande e que antes disso simplesmente não era possível acontecer. Então eles não gostaram nada disso, né? E eles foram os primeiros a ser contra o capitalismo porque isso ia contra os interesses deles, né? Antes eles eram ali a pequena parcela da população privilegiada e toda a massa trabalhava para eles. E agora qualquer pessoa poderia produzir, vender coisas e ascender socialmente. Inclusive para tentar burlar esse êxodo do campo que estava acontecendo, a aristocracia, os nobres, eles tentaram fazer uma parceria ali com o governo, onde existia o salário mínimo que as indústrias pagavam, que foi estipulado pelo governo, e os salários na agricultura ali eram menores. E o Estado resolveu patrocinar essa diferença, então, para que as pessoas não saíssem mais do campo para ir para a cidade, porque elas iriam receber a mesma coisa. Só que os nobres, né, eles continuariam pagando aqueles salários baixos e era o Estado, né, que iria patrocinar aquela diferença ali. Isso, assim, pode ter sido ou não o início do que a gente chama hoje como corporativismo, né? Essa parceria entre Estado e algumas empresas selecionadas que acabam só prejudicando todo mundo no final das contas. E uma curiosidade bem interessante, você sabia que foi Marx que cunhou esse termo capitalismo? E o Mises até diz que ele não estava de todo errado, pelo menos nessa parte, né, de ter escolhido esse nome, porque justamente faz sentido. É o acúmulo de capital que faz com que as pessoas, as empresas prosperem e as pessoas consigam ter uma ascendência social, consigam gerar riqueza e todo mundo aí sai ganhando quando essa relação é feita de forma livre, sem a intervenção do Estado, por exemplo. E essa questão de gerar riqueza é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, quanto mais uma empresa prospera, mais riqueza ela gera para as outras pessoas, tanto naquilo que ela produz, seja um produto ou um serviço, porque ela só produz aquilo que as pessoas querem comprar, porque senão ela vai falir. Então ela está resolvendo problemas, ela está indo ao encontro dos interesses das pessoas que querem comprar, mas por outro lado também, quando uma empresa cresce, ela precisa contratar outras pessoas, então ela vai gerando empregos. E quanto mais empregos ela tiver, por exemplo, você tem um escritório, quanto mais pessoas você contratar, mais computadores você vai precisar comprar. E daí você precisa ter uma empresa que produz computadores. E aquela empresa que produz computadores vai ter uma empresa que produz uma pecinha lá do computador, que é uma outra empresa. E assim, isso vai gerando uma cadeia de produção, onde todo mundo se retroalimenta, todo mundo consegue atingir os seus objetivos ali de forma pacífica e justa, e onde todo mundo se sente satisfeito no final das contas por ter conseguido comprar aquele produto
ou ter vendido aquele serviço, tudo por uma qualidade onde você considera ser satisfatória, a pessoa que está vendendo considera que aquele preço também é justo, vocês estão de comum acordo ali, e um compra, o outro vende, e cada um precisa comprar produtos de diferentes empresas e também vai vender os seus produtos ou o seu serviço, né, quando for o caso. Então, por isso que a gente fala que isso é uma relação que faz com que todos prosperem no final das contas, porque isso vai gerando uma cadeia de produção, cada vez as pessoas vão precisando de mais e mais, e isso vai gerando mais empregos, vai criando mais empresas, e quanto maior a competição, melhor os produtos, e no final das contas todo mundo sai ganhando. E é por isso que essa tese que o Karl Marx tinha de que o capitalismo deixa os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, ela não tem cabimento em nenhum aspecto, na verdade, por tudo que eu já disse aqui, já mencionei nesse vídeo, e que eu tenho certeza que você já pensou ali no seu dia a dia como que funciona, as empresas que você compra produtos, ou se você vende alguma coisa, o seu serviço, ou a sua hora, ou enfim, o que você vende, que é assim que funciona, né? As coisas, elas funcionam dessa forma. E se a gente for pensar, por exemplo, a diferença entre quem está na classe alta e na classe média, ali na social, né, de renda, não é muito diferente, né? A diferença é talvez, eu tenho um carro mais potente, um carro que custa mais, um pouquinho mais, mas as duas pessoas têm carro, entendeu? Eu tenho uma roupa de marca ou tenho uma roupa que não é de marca, mas as duas pessoas têm roupa. A pessoa, ela come uma comida mais cara e a outra come uma comida mais barata, mas as duas pessoas têm comida. Isso é muito diferente do que existia antigamente, onde a diferença entre a aristocracia e o resto da população era que uns tinham roupa e os outros não tinham. Uns tinham comida e os outros não tinham comida todo dia na mesa. É essa a diferença, foi isso que melhorou devido ao capitalismo. E hoje a gente não tem noção porque a gente pensa que sempre foi assim, do jeito que a gente vive hoje, como as coisas são, isso sempre foi assim, só que não foi assim, foi depois do capitalismo que isso começou a se desenvolver de forma mais rápida. Uma observação muito importante que eu quero fazer é que no final das contas, quando a gente pensa ali, o capitalista malvadão, né, como gostam de chamar, a gente está pensando lá no banqueiro, está pensando no empresário milionário, alguma coisa assim, mas o carinha que vende cachorro-quente ali na esquina, o pipoqueiro, o senhorzinho que conserta a bicicleta, todos eles são capitalistas, eles estão vendendo um produto ou um serviço em troca do seu dinheiro, e você está satisfeito com aquele produto ou aquele serviço, ou senão você vai procurar outro, e ele está satisfeito com o valor que ele está recebendo de você. Então, isso é o capitalismo. A gente não pode se limitar a pensar que capitalismo é as grandes empresas fazendo negócio. O capitalismo é isso, ele está no nosso dia a dia. Eu queria que vocês observassem mais isso no dia a dia de vocês e prestassem atenção, né? O senhorzinho que é o pipoqueiro ali na rua, ele pode começar a vender pipoca, ele está num ponto ali muito bom, ele está vendendo muito, daqui a pouco ele vai precisar contratar mais uma pessoa para ajudar ele. Ele está gerando um emprego com isso. Ele está aumentando a qualidade de vida daquela pessoa que ele está contratando e dele mesmo, né, da família dele como um todo. Pode ser que ele crie outros pontos de venda daquela pipoca e dele tá escalando o negócio dele, tá criando novos empregos, tá aumentando ainda mais a qualidade de vida de mais pessoas e a dele também. E isso vai gerar que alguém que traz o milho, o caminhoneiro que vai trazer o milho, aquele que vai produzir lá no campo essa pipoca. Então, assim, isso envolve muitas pessoas e cada vez vai crescendo mais e vai beneficiando mais pessoas. E isso é gerar riqueza. Eu comentei aqui, então, algumas noções básicas ali que o autor traz nessa primeira lição sobre o capitalismo. Eu espero que vocês tenham gostado e por hoje é isso, até o próximo vídeo.